Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando o livro de Ruth. O livro de Ruth, ele, apesar de ser um livro feminino e conta uma história tão bonita, logo no primeiro verso nós podemos incluir ele como um apêndio do livro de Juízes. Porque olha como começa. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, tá vendo? Já menciona os juízes. Então ele é um apêndio do livro de Juízes. Ele muito bem poderia estar incluído na história do livro de Juízes. Aí Juízes não teria apenas 21 capítulos, teria 25. Mas o livro foi escrito separadamente. Provavelmente foi escrito devido à genealogia que contém no capítulo 4 até Davi. É possível que o livro tenha sido escrito nos dias de Davi, para explicar a descendência de Davi e a ligação de Davi com o povo de Moabe, devido a sua bisavó ser de Moabe. A Ruth também não só entrou na genealogia de Davi, ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Então é um livro de fato importante. Apenas 4 capítulos, 85 versos, mas nós vamos ler essa história. Começa de forma bem triste, mostrando uma tragédia numa família. Diz assim: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. A terra de Canaã, de vez em quando, passou por períodos de fome. Foi a fome que levou José ao Egito, né? José primeiro foi vendido pelos seus irmãos, mas depois a fome levou os irmãos até o Egito e José como governador. Abraão também, quando peregrinou na terra de Canaã, devido à fome, teve que ir ao Egito. Isaac também pensou em descer ao Egito, mas o Senhor falou para ele não ir. Então, há momentos em que a fome atacava, de tempos em tempos, a terra de Canaã. E houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Então, devido à fome que havia, esse homem decidiu sair para ir ao campo de Moabe. E era o nome dele Elimeleque. Elimeleque é um nome bonito. O nome Elimeleque significa Deus é meu rei, não é? Meu rei é Deus, ou Deus é meu rei, é o nome Elimeleque. E o nome da sua mulher, Noemi. Noemi significa agradável, uma mulher agradável, não é? Ou doce, também pode ser traduzida. E os nomes de seus 2 filhos, Malom. Malom significa doente ou insalubre. É o sentido do nome Malom. Então nós não sabemos se Malom já nasceu doente, mas o nome Malom significa isso. E Quilion era o seu irmão. Quilion significa insignificante. Que nome o pai e a mãe deu? Apesar de o pai e a mãe ter nomes bonitos, Elimeleque, Deus é meu rei. A mãe agradável, Noemi, ou doce. Agora, os nomes dos filhos, Malom, doente, e Quilion, né, insignificante, doente, insalubre, é o nome Malom. Efrateus, de Belém de Judá. Belém de Judá, Belém quer dizer casa de pão. Eles eram de Belém de Judá, mas na casa de pão não havia pão, havia fome. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali, foram peregrinar em Moabe. Interessante o fato de eles irem a Moabe. Eles poderiam ir na tribo de Rubem, que são seus irmãos de Rubem, mas acabaram indo para uma terra estranha mesmo, terra dos Moabitas. Foram peregrinar ali, não é, na terra dos Moabitas. E morreu Elimeleque. A Bíblia não diz o que Elimeleque teve, o que aconteceu, se ele já era idoso e veio a morrer, mas ele morreu, marido de Noemi. E ficou ela só com seus 2 filhos. Ao que me parece, ou ao que parece o texto bíblico,
Malom e Quilion decidiram casar depois da morte do pai. Ela ficou sozinha com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Então os filhos decidiram casar, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, não é? Pela ordem que é colocado, órfã talvez era esposa de Malom e Ruth esposa de Quilion, né? Com os nomes dos filhos, Malom primeiro e Quilion depois. Então órfã possivelmente casou com Malom e Ruth casou com Quilion. E ficaram ali quase 10 anos. 10 anos aquela família morou na terra de Moabe. Elimeleque veio a falecer. Os filhos então ficaram só com a mãe. Aí eles decidem casar, já estavam em época de casar. Casou. Malom possivelmente casou com órfã e Quilion casou com Ruth. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Olha, 2 jovens ainda, o pai talvez era idade avançada, mas Malom e Quilion vieram a morrer. A Bíblia também não fala o que eles morreram, né? O que causou a morte deles, mas os 2. Então a família é acometida de uma tragédia. Primeiro morre Elimeleque, depois morre Malom e Quilion. Malom já tem o nome de insalubre, ou doente. Quilion, insignificante, não é? Nomes assim, estranhos para os filhos, mas foram dados esses nomes a eles. Ficando assim essa mulher está falando de Noemi, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então, em 10 anos, a vida de Noemi mudou totalmente. Se torna viúva e agora se torna sem filhos. Uma mulher desamparada. Desamparada. Essa é a palavra-chave do verso 5, desamparada. Nessa dor dela, ela decide regressar então à sua terra, Belém. Então, se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Então chegou alguma notícia que finalmente a situação em Belém tinha mudado, que agora havia pão, que Deus havia visitado o seu povo dando-lhe pão. Eu gosto desse verso também porque Deus sempre dá pão para o seu povo, né? No deserto, Deus deu o maná, que era uma espécie de pão. No Novo Testamento, Deus nos visitou, mandando o pão do céu, que é a pessoa de Jesus Cristo. Eu quero que toda vez que você lê a Bíblia e você vê pão, você lembra da pessoa de Jesus, ou da palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, aqui visitou o povo mesmo com pão, havia trigo de volta na terra de Belém. Já que Noemi já estava sem o esposo, sem os filhos, desfilhada, sua solução seria voltar para sua terra. Não havia mais nada para fazer em Moabe. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. Algumas viúvas famosas no Antigo Testamento. Uma delas é Tamar, Gênesis 38, que acabou também entrando para a genealogia de Jesus. A segunda que nós temos é Noemi, no livro de Ruth. Depois também temos Ruth, no próprio livro de Ruth, que fica também viúva. Abigail, em 1 Samuel, capítulo 25, verso 37 a 39, que era esposa de Nabal e que passou a ser esposa do rei Davi. Betsabá, que ficou viúva devido ao próprio Davi planejar a morte de Urias. Segundo Samuel 11, 26. E a viúva de Serepta, a qual Elias foi enviado para ficar na casa dela e ela sustentar. Então nós temos aí pelo menos 6 viúvas: Tamar, Noemi, Ruth, Abigail, Betsabá e a viúva de Serepta, que sustentou Elias, não é?
Se um dia alguém quiser pregar sobre as viúvas, está aí 6 viúvas famosas do Antigo Testamento. Verso 7. Pelo que saiu do lugar onde estivera, eram as suas 2 noras, e podemos incluir aqui não só Ruth e Orfa também, né? Que ficou órfã, que ficou viúva, órfã, que ficou viúva. Indo elas caminhando, voltaram para a terra de Judá. Então elas decidiram voltar, não é, para a terra de Judá. Elas decidem regressar. Disse Noemi às suas noras: ide e voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Mesmo depois da morte dos filhos, elas ficaram com sua sogra, as 3 viúvas, né? Nós temos aqui Noemi, viúva de Elimeleque, Orfa, provavelmente viúva de Malom, e Ruth, viúva de Quilion. Então, ide e voltai, e o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Né? Então, ela esperava que Deus pudesse dar às suas noras, pelo menos marido, porque elas ainda eram novas. E beijando elas, levantaram a sua voz e choraram. 3 mulheres tristes, viúvas, com a dor da separação. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. As 2 disseram que iriam voltar. Verso 11. Porém, Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Está vendo? Noemi menciona o seu desejo de cumprir a lei do levirato. A lei do levirato, quando mulheres ficavam viúvas, o parente mais próximo, um outro irmão, possuía a mulher do seu irmão e sucedia descendência. Pode ler isso em Deuteronômio, capítulo 25. Então, você estude o capítulo 25 de Deuteronômio. Nós gravamos um programa lá específico sobre a lei do levirato. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda que alguém cumprisse a lei do levirato com Noemi, ela já estava com a idade avançada, e mesmo que ela tivesse filho, até dar esse filho às suas noras, né, ia passar muito tempo. Ainda muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viesse ser grandes, deter-vos-ei para eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Para Noemi, a mão do Senhor era contra ela. A mão do Senhor tirou seu marido, tirou seus filhos, e essa é uma dor muito grande de uma mãe que perde um filho, de uma mãe que perde um marido. Ela só podia atribuir essa dor que era a mão do Senhor contra ela. Que talvez ela e Elimeleque fizeram algo que desagradou o Senhor e por isso o Senhor tirou a vida de Elimeleque ou dos seus filhos. Pelo menos esse era o pensamento. Se Deus cefasse a vida, era porque algo eles tinham feito contrário a Deus, não é? Então, de alguma forma, teriam desagradado a Deus e por isso Deus tirou a vida. Era assim que eles atribuíam. Note que ela mostra no livro o entendimento que ela tinha pela morte do marido e dos filhos. Então, levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Era tudo que elas podiam fazer, chorar, não é? E Orfa beijou a sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Orfa decide regressar, não é? Nós vemos que Ruth, ao se apegar a Noemi, nos ensina lições preciosas de um gesto fraterno que Ruth teve, de não voltar à sua terra. Ela ainda podia voltar, deitar, casar novamente, como Orfa vai fazer. Ruth representa, né, justamente aquele irmão que diz em Provérbios
17, todo o tempo ama, mas na aflição se forma o irmão. Ruth se apegou a ela. De alguma forma, Deus trabalhou fortemente no coração de Ruth para que ela ficasse com a sua sogra, para que não deixasse sua sogra de tudo desamparada. E Ruth se apega então a Noemi, decide ir embora com ela, não é? Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada, não é? Orfa já aceitou, ela já foi embora. Ela insiste com Ruth para que fosse embora. Orfa beijou, chorou. No início tinha dito que não desamparava, mas depois Orfa começou a pensar e falou: olha, de fato, o que eu vou fazer na terra de Israel? Eu serei uma estrangeira, é melhor eu voltar ao meu povo. Mas Ruth não. Ruth decidiu ficar com a sua sogra. E agora, verso 16, nós vamos ter uma das declarações lindas do Antigo Testamento, de amor, de amizade, de companheirismo. Inclusive, esse verso 16 tem sido usado por muitos pastores em casamentos, na hora da troca de votos, que a esposa faz para o marido para a esposa. Eu sei que foi Ruth que falou para Noemi, mas é uma expressão linda, bonita, que diz: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada, e me faça assim o Senhor a outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que amor profundo, que amizade maravilhosa. E o nome Ruth significa amizade. Ela mostrou não só um elo de ligação com a sua sogra, mas um elo de amor, de amizade, que não seja a morte que me separe de ti. Muitos pastores têm usado esse texto em casamentos, porque o casamento deve ser até que a morte os separe. Então, uma expressão linda, bonita, não alguns casamentos de hoje, que até que o divórcio vos separe, não é? Mas aqui, até que a morte me separe de ti, não seja outra coisa que me separe de ti, senão a morte. Verso 18. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvido para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Note que passaram uns dias, ela já estava em Moabe, ela notou que Ruth não ia deixá-la, então ela parou de falar e pronto. Assim, pois foram-se ambas, até que chegaram a Belém. Então elas foram indo até chegar a Belém, era uma viagem que levava alguns dias, né, de Moabe até Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E dizia: não é esta Noemi? Noemi regressa à sua terra depois de 10 anos. A cidade não era muito grande, não é? Então, assim que ela entrou na cidade, todas recordaram: não é esta Noemi? Noemi significa agradável, doce. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mara, ela mudou o nome dela, ela mesma trocou, devido à situação, a amargura que ela passou de perder o marido, de perder os seus 2 filhos. Chame-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Não é? Deus aqui é reconhecido como Todo-Poderoso. Cheia, parti. Cheia, que ela quer dizer, partiu com o marido, com os filhos, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Isso lembra Jó, né? O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Então ela falou: cheia, parti com o marido, com filhos, mas me fez tornar vazia. Porque, pois, me chamaria Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim,
e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. A aflição dela era grande. Deus conhecia a dor do coração dela. E ela fala com Deus. Quando nós passamos grande aflição, dor, podemos falar com Deus, que Ele entende a dor do nosso coração. Assim, Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe. Note que elas eram camponesas, trabalhavam no campo, não é? Tanto Elimeleque, talvez com os filhos, também trabalhava no campo. E elas voltaram dos campos de Moabe e chegaram a Belém. Chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas, não é? Era o princípio da cega, que começava a colher. Ruth vai rebuscar espigas no campo, né? Ela vai trabalhar nos campos. E tinha Noemi, um parente do seu marido, homem valente e poderoso, de geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Boaz era o parente próximo do seu marido Elimeleque. Esse homem, a Bíblia diz que ele era valente, diz que ele era poderoso, não é? Na terra. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo. Ruth quer ir ao campo, elas eram camponesas, estava acostumada, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo. Ela está apanhando espigas para o sustento dela e da sua sogra. Apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte no campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Note que Boaz e Elimeleque eram parentes. Ele, na verdade, é o parente próximo de Elimeleque. Havia até outro mais próximo, mas ele é um dos parentes. É o parente remidor. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Olha que cumprimento bonito, não é? O Senhor seja convosco. E disseram eles, o Senhor te abençoe. Que bonito esse cumprimento, né? O Senhor seja convosco. A resposta, o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço que estava posto sobre os segadores, de quem é essa moça? Ele reconheceu que aquela moça não era comum, ele tinha costume de conhecer todos aqueles que cegavam no seu campo, todos os que colhiam as espigas. E de alguma forma ele olhou para Ruth, ela ainda era jovem, moça, perguntou, de quem é essa moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse, essa é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Note que eles nem mencionam o nome dela, é apenas a moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E certamente Boaz lembrou de Noemi, lembrou de Elimeleque, lembrou o que se havia acontecido com Elimeleque, e disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-lo entre as gavelas após os segadores. Gavelas são feixes de trigo que ficam, né? Gavelas. Muita gente não entende esse nome, às vezes é importante ver num dicionário bíblico, são feixes de trigo, gavelas, após os segadores. Assim ela veio, e desde a manhã está aqui até agora, e a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Quer dizer, mostra que Ruth era trabalhadora. Nós vamos perceber algumas características de Ruth, pelo menos 9, né? Primeiro, é uma mulher piedosa, fiel. Mostrou crença no Deus, uma mulher piedosa. Depois, uma mulher solidária, ela compartilha a dor da sua sogra. E é uma mulher decidida, mesmo a sogra insistindo para ela voltar, ela decide ir. É uma mulher trabalhadeira, foi trabalhar nos campos. É uma mulher esperançosa, não é? Ela tinha esperança ainda, mesmo que elas tinham ficado viúvas, pobres. É uma mulher abençoada, é uma mulher humilde. Nós vamos perceber isso no capítulo 2, verso 13.
é uma mulher obediente, ela fazia o que a sua sogra dissesse, era uma mulher fiel. E por que não dizer uma mulher virtuosa, conforme Provérbios 31? Então nós teríamos 10 qualidades de Ruth: piedosa, solidária, decidida, trabalhadeira, esperançosa, abençoada, humilde, obediente, fiel, virtuosa. Uma mulher piedosa, nós vemos 1,16. Uma mulher solidária, 1,17 e verso 22. Uma mulher decidida, capítulo 1, verso 18. Uma mulher trabalhadeira, capítulo 2, verso 2. E o verso de número 7. Uma mulher esperançosa, capítulo 2, verso 2. Uma mulher abençoada, capítulo 2, verso 3. Uma mulher humilde, capítulo 2, verso 13. Uma mulher obediente, capítulo 3, verso 5, uma mulher fiel, capítulo 3, verso 14, uma mulher virtuosa, Provérbios 31, 10. Deixa-me, ela deixa colher espigas, se ajuntou às gazelas, assim ela veio, e desde pela manhã está aqui, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Quando cansou, ela sentou um pouco, mas continuou. Então, disse Boaz a Ruth, agora Boaz vai falar com ela. Não ouves, filha minha? Não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntará com as minhas moças. Boaz deu ordem para que ela não fosse a outro campo, não é? Era comum também naquela época, às vezes homens viam mulheres só, estrangeiras no campo, e podiam se aproveitar dela. Então Boaz deu ordem para que ela não fosse a outro campo, nem passasse dali, porque te ajuntará com as minhas moças. Fica aqui, trabalha para mim, não precisa ir a outro campo. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irá após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem, tá vendo? Boaz deu ordem a todos os seus moços, ninguém toca nessa moça. Não é? Porque era comum naquela época, uma estrangeira, alguém decidia tocar e abusar dela, poderia. Ele falou que já tinha dado a ordem para que ninguém tocasse, e daí faz sentido o fato de ele pedir que ela não fosse a outro campo, para preservar, para proteger. Boaz já se mostrou amigo para com ela, protetor dela, ele vai ser o parente remidor. Tendo tu sede, vá aos vasos e bebe, do que os moços tirarem. Se tiver sede, enquanto estiver colhendo, pode ir beber, não é? Era comum dar sede. Então pode ir e tirar do que os moços tirarem. Ele já tinha dado ordem, como patrão, como chefe, que ninguém tocasse nela, protegendo a Ruth. Então, ela caiu sobre o seu rosto, ela ficou grata. E se inclinou em terra e disse-lhe, olha a humildade, olha a devoção dela. Porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Boaz se mostrou também cumpridor da lei. A lei dizia que o estrangeiro devia ser tratado como natural. Mas na prática, muita gente não fazia isso. Abusava do estrangeiro, tirava vantagens, e Ruth sabia tudo isso. E quando Boaz deu ordem para que ninguém tocasse nela, que ninguém abusasse dela, para que ela não fosse a outro campo, ela percebeu o cuidado de Boaz com ela, mesmo sendo estrangeira. Olha o que ela faz. Cai sobre o seu rosto, se inclina em terra e diz, porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse, bem me contou quanto fizesse a tua sogra. Alguém tinha dito a ele quanto ele fez depois da morte do teu marido, e deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nascesse, e viesse para um povo que dantes não conhecesse. Boaz, quando ela perguntou, por que você está fazendo isso comigo? Ele falou, porque eu ouvi a tua fama, eu ouvi o que você fez, como você saiu da sua terra, deixou teu pai, tua mãe, veio de uma terra onde você não nasceu, viesse para um povo que dantes não conhecesses, não é? Essa palavra. Então, Boaz
age com ela de misericórdia, devido à fama que ele ouviu dela. O Senhor, verso 12, galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor. O Senhor te abençoe, o Senhor te recompense. Galardão quer dizer recompensa. Deus, e seja o teu galardão do Senhor, Deus Israel, sob cujas asas te viesse abrigar. Que coisa bonita, né? Cujas asas viesse abrigar. Lembra o Salmo 91? Aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é? As asas lembra também os querubins, não é? Com asas abertas, indica proteção. Então viesse abrigar debaixo das asas do Todo-Poderoso, da proteção do Todo-Poderoso. Viesse abrigar diante dele. Disse ela a Boaz, ache eu graça em teus olhos. Graça quer dizer favor em teus olhos, Senhor meu. Já chamou Boaz, meu Senhor. Pois me consolasses e falasses ao coração da tua serva. Pronto, falou o coração. Parece que já houve alguma ligação de Boaz com Ruth, alguma afeição, e de Ruth de volta para com ele, apesar de Boaz ser de bem mais idade do que ela, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Ela achou graça, ela não era nenhuma das criadas, e sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz, achega-te aqui e come o pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores. Ele já deu posição de honra para ela na mesa, não é? Normalmente os servos comiam mais distante. Ele falou, pode se achegar aqui, come do pão, molha o teu bocado no vinagre, não é? E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu o trigo tostado e comeu, e se fartou e ainda lhe sobejou. Então, ela encontra posição de honra diante de Boaz, na mesa, come com os segadores, se sacia, não é? Sabemos que, como pobre, às vezes não comia muito, mas se saciou de comer, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre as gavelas deixai colher, e não lhe embaraceis. Pode pegar até dos feixes de trigo, o que ela quiser, e não embaraçais, para que ela pegue e leve também a sua sogra, não é, Noemi. Então, ele deu abundância para ela. E deixai cair alguns punhados, mandou deixar mais ainda para ela. E deixai-os ficar para que os colhas e não repreendais. Quer dizer, ela ia colher até uma porção maior do que normalmente era permitido colher. Falou, não, deixa, mostra que Boaz é um homem bondoso, que Boaz é um homem que sabe abençoar as pessoas, e mostra a bondade de Boaz. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada, não é? Ela apanhou bastante, uma efa, normalmente é 1,8 litros, né, da efa. Ela apanhou toda aquela efa e levou para a sua casa. E tomou e veio à cidade e viu sua sogra, o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe sobejava, depois de fartar-se. Então ela apanhou, aquilo era suficiente para ela, para a sogra, e era suficiente até para comprar ou trocar naquela época com outros produtos que eles precisassem. Então disse a sogra, onde colhesses hoje, onde trabalhasses, vendo que ela veio tão farta, tão abastada, bendito seja aquele que te reconheceu. A própria sogra ficou admirada e relatou a sua sogra como tinha trabalhado, e disse, o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. É o dono do campo onde trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse sua nora, bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência. Noemi reconheceu a beneficência de Deus, né, para com ela, para com a sua nora, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ela reconheceu a beneficência, mesmo
marido morto, Deus. Ela antes dizia que a mão todo-poderoso era contra ela, mas agora ela reconhece a beneficência de Deus, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, é um dentre dos nossos remidores. Ela reconheceu que ele era o parente remidor e fez saber a Ruth que ele era o parente remidor. Talvez não para possuir Noemi, mas para possuir a Ruth. E disse Ruth a Moabita, também ainda me disse: com os moços que tenho, te ajuntarás até que acabe toda a cega que tenho. Ele deu ordem para que eu fique todo o tempo da cega, para que eu ajunte junto com os moços. E disse Noemi a sua nora, Ruth: melhor é, filha minha, que saia com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. A Noemi também reconhece da mesma ordem que foi dada a ela, para que não vá a outro campo. Capítulo 2, verso 8, capítulo 2, verso 22. No capítulo 2, verso 8, foi Boaz que deu ordem para que ela não fosse a outro campo. Agora, no verso 22, a própria sogra confirma a ordem, diz: não vá a outro campo, fique no campo dele mesmo. Assim, ajuntou com as moças de Boaz para colher, até que a cega da cevada dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Então, ela fica ali colhendo até que a cega se acabe, não é? Que normalmente era 7 semanas, todo o tempo da colheita. Ela fica ali nessas 7 semanas colhendo até o final da cega e ficou com sua sogra. Não foi a outro campo, foi preservada, que alguém lhe tocasse, não é? Foi guardada. Ela foi obediente à ordem de Boaz, obediente à ordem de sua sogra. Note que ela é uma mulher obediente, é uma mulher humilde, obediente, uma mulher virtuosa, trabalhadora. Ruth mostrou todas essas qualidades. Com isso, nós concluímos o capítulo 2. Voltamos no próximo vídeo para o capítulo 3 e 4. Se esses vídeos têm abençoado você, se têm ajudado você a entender melhor a Bíblia, você tem exposto melhor, coloque um sinal lá de joinha e também mande para amigos, familiares. O nosso propósito é divulgar a palavra de Deus, para que você ame a palavra, estude a palavra, medite na palavra, examine as escrituras. Esse é o único programa no canal do YouTube que comenta a Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Veja bem, há grandes pastores famosos, bons pregadores no canal do YouTube, mas que comenta a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso, programa por programa, é esse. Que Deus te abençoe. Pastor Eugênio Piacentini. Quando entrar no nosso canal, clica no playlist e você encontra as pastas organizadas de todos os livros da Bíblia, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis até o livro de Ruth que nós estamos gravando, o 8º livro do Antigo Testamento. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Amém. Volte para assistir a conclusão do livro de Ruth, capítulo 3 e 4.